Fala, meus pequenos gafanhotos! Depois de muito tempo, né, que a gente gravou ali alguns diários de trade, a gente tá voltando por aqui. Mas hoje eu não volto pra fazer diário de trade não, tá? Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui sobre o nosso processo, tá? A nossa jornada como trader. Se você tá aí dentro dessa jornada, dentro dessa caminhada, você sabe que não é fácil, né? Você sabe que geralmente o que a galera vende aí fora de facilidade não existe, né? No meio do processo ali, quando você está estudando, você descobre que o day trade, na verdade, é uma empresa. Você tem que ter ali a mentalidade de um empresário, de um CNPJ, para que tudo ocorra bem, né? Mas, até que essa sua empresa dê lucro, cara, tem uma jornada e ela não é fácil. Não é fácil, tá bom? Não é fácil porque o seu maior obstáculo não vai ser teus funcionários, abrir porta, fornecedor, logística, Estado, às vezes, né, fiscalização, processo trabalhista, vai ser algo muito mais pesado. Seu maior desafio e obstáculo vai ser você mesmo, sabe? É você olhar pro espelho todo dia assim e falar, poxa, eu tenho que vencer a mim mesmo. Vencer a minha ganância, vencer a minha prepotência, vencer ali aquele achômetro de que eu mando no mercado, de que às vezes eu sou fodão, né? Desculpa a palavra, mas você vai descobrir assim que quanto mais dentro do processo você estiver, quanto mais clareza você tiver, quanto mais regras você tiver, princípios você tiver, quanto mais você dominar o seu eu aqui dentro, mais sucesso você vai ter. E eu tava esses dias conversando com alguns alunos e pensando, cara, como que foi o responder as minhas perguntas? Porque isso aqui, cara, você tem que responder as suas perguntas. Você não pode ir na ideia, assim, 100% do seu mentor, sabe? Mesmo que ele seja um cara foda, tudo. Eu já tive professores, cara, sensacionais, sabe? Mas nem tudo que o cara ensinou serviu pra mim, porque eu tinha um perfil diferente. Tem muitas pessoas que não entendem qual que é o seu perfil como operador. E isso envolve toda a sua base de educação, desde berço, como seus pais te ensinaram, sua formação de caráter. Isso tudo vai refletir no mercado, sabe? Quando você entrar aqui dentro. Então, essa tela do computador aqui, quando você abre o gráfico, isso vai ser um espelho seu, do seu comportamento, do seu modo de ver a vida. Isso tudo vai refletir na hora que você entrar no mercado financeiro. E isso é pesado e às vezes a gente descobre só quando a gente está dentro do processo. E tem muitas pessoas que se machucam, né? Que caem naquela falsa impressão de que vão ficar ricos rápidos, às vezes de uma técnica milagrosa, e acabam entrando aqui e nunca nem vivenciando o que o mercado pode trazer, né? Então, essa foi a minha pergunta há alguns dias atrás. Cara, como que eu posso trazer o que ajudou pra mim, tá? As perguntas que eu respondi pra mim ao longo do processo, quem sabe não são também as suas perguntas, não é também a sua fase aqui dentro, né? Então é mais aí um vídeo pra gente refletir, tá? Bora refletir um pouco. Então, pessoal, toda a minha jornada ela foi marcada por alguns processos e por alguns porquês que eu tive que me responder e correr atrás, tá? Então, às vezes, esses meus porquês podem ser também os seus porquês. Cada pessoa vai ter um processo diferente, mas o importante você saber é que essas etapas elas vão acontecer, tá bom? Elas vão acontecer. E é dessa forma com que eu oriento os meus alunos. Então, eu falo, olha, você está entrando em tal etapa. Olha, cuidado para você não fazer isso, porque isso lá na frente vai te prejudicar. Olha, cuidado com isso, eu já fiz isso. Vai acontecer isso. Então, quem nunca passou pelo processo, não sabe, né? Acha que tudo é simples, que tudo é fácil e o problema é a execução da pessoa. É a pessoa que é mão de alface. Você é mão de alface, você não executa a técnica. Mas às vezes não é isso. Às vezes a pessoa está puramente perdido dentro do processo, tá bom? Então vamos lá? Por que a sua evolução pode ser travada? Isso aqui que eu vou conversar com vocês foram as minhas perguntas e as minhas respostas, tá bom? Dentro do meu processo. E às vezes isso pode fazer sentido de alguma forma para você também. Isso aqui não é regra, tá bom? É sobre o meu processo, como eu consegui avançar. Beleza? Então a primeira coisa que você tem que ter muito claro é em relação ao domínio da sua técnica. Esse aqui é o primeiro ponto, tá bom? É você escolher algo para você executar, certo? O que acontece muito? Você bate na internet e você
não sabe de nada, não sabe de técnica, não sabe de análise gráfica, e você tende a fazer o quê? Escolher o cara que está mais engajado na rede social e que te mostra as boletas maiores, porque esse cara na sua mente é o que está te demonstrando um resultado e que na sua mente você já espelha a sua vida ganhando aquele valor. Só que quando a gente vem para o processo, não é muito bem assim, tá? Porque se a pessoa for realmente séria, essa pessoa que você encontrou e essa pessoa que você começou a seguir, essa pessoa provavelmente não tem 3 meses de mercado. Ela já tem uma bagagem de experiência muito grande, já passou por processos que você não passou, e o resultado financeiro que ela está fazendo reflete toda essa carga de experiência que ela teve no mercado. E você não vai fazer isso em 5, 6 meses, esquece. Não vai. Tá? Um dos maiores erros é vocês olharem essas boletas, a performance das pessoas e quererem esse resultado em um curto espaço de tempo. Isso é o que vai te machucar e às vezes até fazer você perder patrimônio se você não for uma pessoa totalmente controlada, tá bom? Então, nosso primeiro acesso ao mercado financeiro é justamente essa sensação, sabe? De querer ganhar muito bem, de ver o fulano ganhando tanto e a gente querer fazer tanto em um curto espaço de tempo, tá bom? E se esquecer completamente aí do processo que tem de estudo e de dedicação por trás. Mas isso, todos passam por isso. Eu passei por isso. Eu não tô falando isso pra vocês me isentando, não. Eu também passei por isso. Porque no início a gente não tem noção nenhuma de técnica, a gente não sabe o que escolher, entendeu? Agora, depois que a gente cai na real dessa primeira etapa, às vezes que a gente estuda 2, 3 caras, leva muita lapada nas costas e tudo, é o que a gente tem que parar e definir. Poxa, por que que essa técnica do fulano que eu estudei, que o fulano executa, não está servindo para mim? Aí é onde começa o seu primeiro contato com a experiência. A experiência que você está vivendo, a dor que você está vivendo, porque você está executando algo que alguém está ganhando, mas você não ganha. Então, por que que isso acontece? Entende? Aí vem a primeira pergunta que você tem que se fazer, tá? Qual é o meu perfil como pessoa? Qual é o meu perfil como operador dentro do que eu já me conheço? Por isso que é importante você saber qual que é o seu perfil comportamental. Isso vai dizer muito de qual a técnica que você vai executar, tá? Então, pessoal, vocês têm que definir, poxa, dentro do que eu já estudei, o que mais está fazendo sentido para mim, né? Dentro dessa informação do sentido da técnica, você tem que tentar definir qual entre 2 caminhos você vai seguir. Poxa, eu tenho que ter uma assertividade nessa técnica, mas eu tenho também que ter uma boa relação risco-retorno. Então, existem técnicas onde você vai ter um alto acerto, uma alta assertividade, 80% de assertividade, tá bom? Mas o seu payoff vai ser pouco. Então, você acerta muito, mas você ganha pouco. Então, dentro desse pensamento, existe um equilíbrio. Então, você tem uma alta assertividade da sua técnica, só que você acerta pouco, ganha pouco, payoff é menor. E isso acontece muito, por exemplo, de operações de scalper, tá bom? Ou, quem sabe, eu sou um operador de tendência, tá? Geralmente, a tua assertividade vai ser bem menor, porque tendência não acontece o tempo todo. Então, você vai estopar mais vezes, mas quando você ganhar, você ganha 8, 9, 10 vezes o teu risco. Aonde que eu quero chegar com isso? O que o teu coração, o que o teu cérebro vai se sentir mais confortável? Errando mais vezes ou acertando mais vezes? Então você como operador, você vai preferir o quê? Né? Você vai preferir ali ter várias sequências de perdas pequenas para quando você ganhar muito? Ou você quer uma assertividade maior, você quer ganhar mais vezes, acertar mais vezes, mas com ganhos menores? O que o teu cérebro vai ficar mais confortável? O que o teu psicológico vai ficar mais confortável? Então essa seria a primeira pergunta antes de você definir, por exemplo, uma técnica. Qual o seu perfil vai se sentir mais confortável? Tá? Você aguenta levar 7 stops seguidos para quando você acertar uma tendência você recuperar tudo? Brother, se você não aguenta, se você ficar abalado com a sequência de 7 lois, mesmo sendo pequeno, essa não é a técnica para você executar. Então você tem que procurar, mesmo que com payoff menor, uma técnica onde você tenha mais assertividade. Entendeu? Então, às vezes, nesse primeiro momento, até você desenvolver, você não vai ser um operador de tendência. Você vai ser um operador de trades curtos, scalper, pequenas posições. Então defina qual que é o seu perfil, tá?
Você definindo o seu perfil como operador em relação às operações, aí entra a técnica. Então olha só, a gente saiu das boletas, entendeu que a boleta do cara não vai te levar em lugar nenhum, o seu processo vai ser o seu processo, você é outra pessoa. Entendeu que você precisa definir um perfil operacional, depois que você estuda alguns caras, você tem que definir qual é o seu perfil como operador. Então, se você não definir qual é o seu perfil como operador, você também não consegue avançar, porque às vezes você está insistindo em uma técnica que não é confortável para você executar. Então, você tem que encontrar algo que seja confortável para você executar, beleza? E agora a gente chega em uma etapa onde você realmente definiu o que você vai começar a focar. E aqui é onde muitas pessoas se perdem, porque às vezes a pessoa nunca sai dessa fase. Às vezes a pessoa ela fica estudando vários caras e pulando de galho em galho. Vou para esse, para aquele, saio desse, vou para aquele, estudando vários operacionais, testando vários trade systems, fazendo tudo ao mesmo tempo e nada funciona. Tem uma frase do Igor Rodrigues, que é um trader bem conhecido, né? Um dos primeiros aí do Brasil, que começou a ensinar análise técnica, que ele fala, tudo funciona e nada funciona. Isso tudo depende de como você aborda cada situação, cada trade, cada técnica, como você vai executar, qual o seu perfil como operador. Beleza? Então, quando você chega nessa etapa, que você já esqueceu que o resultado dos outros não vai ser os seus, o resultado financeiro dos outros não vai ser os seus, que você já entende que você tem que escolher uma técnica e que você já entende que você tem que linkar essa técnica com o seu perfil como operador, tá? Agora, literalmente, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa técnica. Então, para que esse domínio aconteça dessa técnica, você vai ter que expor essa técnica no tempo, em vários perfis de mercado. Então, você vai ter que começar a fazer uma série de backtests, tá bom? Backtests é importantíssimo para você validar sua técnica e se sentir mais confortável, tá bom? Então, você vai ter que expor ela a vários ciclos de mercado para entender como que ela se comporta ao longo do tempo. Então, vamos dar um exemplo aí, vou operar pullback em continuidade de tendência. Então, você tem que puxar uma estatística no tempo de como esses padrões acontecem e de como esses padrões se repetem. Então, isso tudo aqui está dentro dessa primeira fase de respostas que você tem que encontrar. Então, por exemplo, quando você vai fazer um backtest, você tem que pegar esse modelo operacional que você já identificou que faz sentido para você. Então, você vai ter que testar ela em perfis de horários diferentes, ou seja, como ela se comporta de manhã, como ela se comporta na hora do almoço, como ela se comporta no período da tarde. Você vai ter que expor ela em diferentes perfis de liquidez. Poxa, pela parte da manhã os mercados estão abrindo. Como ela se comporta no perfil de mais liquidez? Como ela se comporta no perfil de baixa liquidez, ou seja, na parte da tarde? Ela funciona melhor quando o mercado está mais volátil ou menos volátil? Ela funciona melhor quando eu estou ali no início de uma movimentação do macro ou no extremo da movimentação do macro? Eu sigo tendência ou ela funciona melhor ali dentro de uma inversão de fluxo? De acordo com como está o meu contexto do dia, quais são as variações que ela se dá melhor? Ela se dá melhor quando eu tenho ali uma tendência primária de alta, quando está tudo alinhado, tendência primária de baixa. Se é compra, ela desenrola melhor, se é venda, ela acelera mais. Quais os tipos de gatilho que surgem dentro dessas áreas que eu estou mapeando? Geralmente, qual que é o tipo de barra? É a absorção? Barra de força? Existe manipulação nessas regiões que eu quero operar? Nesses pullbacks de continuidade? Qual é o tipo de payoff que eu tenho dentro dessa técnica? Eu consigo precificar bem o meu stop para tentar pegar alvos longos? Ou esses meus alvos geralmente são mais curtos? Por eu já entrar no meio de uma onda de impulsão do macro, no final de uma onda de impulsão do macro, ou na inversão de fluxo dessa onda? Não sei. São tudo perguntas que dentro dessa fase de domínio da técnica você tem que procurar responder. Você tem que expor a sua técnica a esses perfis de mercado. E muitas pessoas não querem nem saber dessa etapa. As pessoas não estão nem aí para voltar no tempo, para pegar a sua técnica, para validar, para expor, para entender, para catalogar, para botar no Word lá, ó, pegar um mês de dezembro de 2019, vou fazer o mês inteiro, vou colocar no Word, vou botar o print do meu contexto, do meu operacional, eu vou descrever tudo o que aconteceu. Praticamente poucas pessoas. Por isso que o sucesso aqui depende muito do processo que você está vivendo, é do querer. O maior obstáculo vai ser você mesmo. E começa dessa primeira etapa, que é o domínio da técnica, você escolher a técnica, você entender o seu perfil como operador e você expor essa sua técnica no tempo para que você valide ela.
Quando você faz toda essa parte técnica de domínio, de exposição, de entender o seu perfil, é que a gente pode migrar para a segunda etapa. Então essa é a fase mais burocrática e mais chata de todas e às vezes a fase mais longa. E se você não passar por ela, as outras não andam. Se você não passar por essa fase aqui, você está preso em um ciclo de ignorância. Mas não é aquela ignorância de ser chato, bruto com as pessoas, não. É ignorância de conhecimento. Que é achar que você domina algo sem ter competência para dominar esse algo. Então, você tem que sair desse estado de ignorância, de conhecimento e passar para um estado de percepção. Você tem que perceber o que está à sua volta, que é todos esses pontos que a gente falou anteriormente. É um estado de percepção. Aonde você está, em que ambiente você está e o que você precisa fazer para evoluir. Beleza? Segundo ponto, depois que você define a sua técnica, a gente vai para um negócio chamado plano de trading. Aqui, muitas pessoas, às vezes que estão na fase 1, muitas pessoas que estão na fase 1 pula, não querem fazer. Isso aqui é o seu plano, é o que você vai fazer quando você sentar na frente do computador. Se você não tiver isso, você executa qualquer coisa de forma aleatória. Lembra que você é um CNPJ? Que você tem que pensar como uma empresa. Se você fosse abrir uma empresa hoje, você iria abrir essa empresa sem nenhum plano, sem saber qual é o perfil de pessoas que você vai vender o seu produto, sem saber o que você tem que alcançar para poder ter lucro, qual que é o ticket médio que você vai ter que vender, em qual setor da sua cidade você vai ter mais clientes, se é classe média, se é classe baixa, se é classe alta. Cara, você vai abrir as portas da sua empresa, você vai fazer o quê? Como que você quer sentar na frente do computador para ser um trader e você não tem um planejamento do que você vai executar? Fica muito aleatório a tua atuação. Então, a nossa segunda fase, depois desse domínio da técnica, é literalmente descrevê-la em um plano. Então a gente vai começar a definir princípios e começar a definir regras para execução da técnica que nós validamos. Então entendam o seguinte, tudo que for princípio, que você definir como princípio, esses princípios eles não podem ser alterados de forma alguma. Agora, tudo que você definir dentro do seu plano de trading relativo à sua técnica de regras, essas regras poderão haver exceções. Então, por exemplo, Thiago, me dá uma dica do que poderia ser um princípio. Sua perca diária. Isso é um princípio inegociável. Então, se eu defino que eu posso perder R$200 no dia, eu não posso ultrapassar R$200 no dia. Isso é um princípio e ele é inegociável. Isso tem que fazer parte do seu caráter. Beleza? Um exemplo de regra. Poxa, em alguns momentos, quando a minha técnica ela me dá uma série de divergência, mas que acontece algo bem específico, eu sou autorizado a entrar com alvo mais curto do que o normal. Então, às vezes, eu sou autorizado a entrar naquela operação que eu queria pegar uma tendência, mas pelo contexto não está tão legal, eu posso fazer um scalper, tentar proteger mais cedo. Então, você pode definir regras dentro do seu plano de trade. Essas regras podem haver exceções, mas os seus princípios jamais. Então, defina para você o que é importante. O que vai ser princípio, que você não pode burlar, não pode furar, e o que vai ser regras, que você vai ter que descrevê-las e essas regras podem haver exceção, certo? Nessa fase também você vai ter que definir toda a parte do seu gerenciamento de risco. Então você tem que ter muita clareza do seu gerenciamento de risco, como que você vai atuar, qual que é a margem que você vai ter, tá? E isso, claro, dentro do que funciona para você. Eu não vou falar aqui do meu gerenciamento de risco, como que eu uso, isso vai ser individual e isso tem que ser adaptável a cada técnica. Lembra lá daquela frase, tudo funciona e nada funciona. Então tudo o que você for fazer pode funcionar ou pode não funcionar. Então por que a mesma técnica que eu estou executando, o fulano de tal está ganhando dinheiro e eu não ganho? Isso tem várias perguntas por trás. Às vezes é o gerenciamento de risco, às vezes é a margem que você usa que não é compatível com a técnica, ou às vezes é o seu perfil operacional que não consegue se adaptar a ela. Então, essa é a parte onde você define por completo o seu trade system. Então, onde você tem clareza. Então, você domina a técnica, você fez os backtests e agora você colocou dentro de um plano executável. Então, agora, nesse momento, na segunda etapa, você definiu o seu trade system e você tem clareza de todas essas informações na sua mente. Até aí, você já virou trader? Não, meu jovem. Isso aqui são as minhas fases, eu
ainda não tinha virado trader. Então aqui a gente vai agora para a terceira parte, tá? A terceira parte diz respeito a disciplina. Eita, disciplina, quase não sai, hein? Disciplina na formação do contexto. Então bora lá. Você pode dominar a técnica, você pode ter um excelente plano, mas se você não tiver domínio próprio, meu amigo, e não tiver paciência, não esperar a formação do contexto ideal para executar a sua técnica, na terceira etapa você volta para trás. Então aqui tudo pode acabar pela sua falta de disciplina de esperar isso aqui, tá bom? Às vezes aquele sentimento que você tem de entrar no mercado, de resolver tudo rápido demais, você já teve esse sentimento? Isso é normal, tá? Isso é normal. Entrar, não, hoje eu vou resolver rápido porque eu tenho que sair e esses dias, meus amigos, são os piores. Sabe aquele dia que acontece alguma coisa no dia anterior e você abre a tela do mercado e fala assim, cara, será que eu devo operar hoje? Aquele dia conturbado, sabe o que aconteceu? Não opera não, porque você não vai ter paciência de esperar o contexto. Se você tiver alguma coisa para fazer ainda, cara, não abra a tela, porque você não vai ter paciência de esperar o contexto acontecer. Ou às vezes acontece por falta de disciplina mesmo. Lembra que eu falei que o mercado ele vai ser reflexo do teu comportamento? Então às vezes isso vai refletir o que você já é na vida. Você é um cara impaciente? Você é um cara estressado com seus filhos? Você é um cara estressado com sua esposa? Você é um cara que responde todo mundo? Você é um cara que não é amoroso com os seus pais? Tudo isso vai refletir no mercado. Então aqui é uma fase onde você vai começar a ter um espelho de você mesmo, onde você vai entender que o maior obstáculo é você, que os seus comportamentos vão se refletir na tela. Aqui é uma fase onde você vai perceber que você precisa se modelar como uma pessoa melhor. Entende o que eu estou falando? Se você já começou a viver esse processo de trader, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Então às vezes vai ser uma fase onde tudo pode estar planejado, você dominar a técnica, você ter um plano de trade bem feito, mas a fase de mais quando chega no domínio próprio você não tem isso. Cara, aí todas as fases 1, 2 e a terceira vai por água abaixo. Então você vai ter que se modelar. Então você vai ter que escolher às vezes pessoas para você modelar essas pessoas, modelar o comportamento dessas pessoas. Entende que o negócio é um pouquinho mais complicado? Isso aqui que eu tô batendo um papo para vocês, eu converso muito com os meus alunos, tá? E isso aqui reflete muito o que eu passei, o que eu passo, que essas fases elas nunca fogem da gente. Se a gente vacilar, elas voltam, né, como um fantasma para perseguir mesmo. Então você tem que estar o tempo todo atento. Então essa questão da falta de domínio próprio pode te jogar exatamente em uma questão chamada de overtrading, ou seja, excesso de trading. Então você começa a fazer coisas que não estão no seu plano e começa a ter um excesso de trade o tempo todo por falta de domínio próprio ou até mesmo excesso à tela. Ficar o dia inteiro na frente da tela, o dia inteiro procurando o trade e não esperando o contexto que está no seu plano se formar. Ou seja, você não está esperando nada formar, você entrou para procurar trade. É diferente. Entendeu? Você fica completamente cego diante da tela. Entenda uma coisa, quando o que está descrito no seu plano de trade aparecer, quando aquela técnica que você validou ali por 2 anos de backtest acontecer, vai ser cristalino como água, você não vai ter dúvida. Quando tudo que a gente treinou aparece, pessoal, é dinheiro na mesa, de uma forma que você está vendo ali. Cara, o dinheiro está ali na mesa, eu estou vendo o dinheiro ali na mesa. Agora, quando você fica se perguntando assim, será? Uai, mas se isso, e se aquilo? Não, mas talvez hoje não vai acontecer o que está no meu plano. Mas olha só, isso aqui está desse jeito que às vezes se eu entrar, isso aqui vai se tornar aquilo. Quando você começa a dar muita justificativa para você entrar no trade, quando você começa a colocar muito se, muito será, é porque não tem nada ali acontecendo. E quando você começa a fazer muito será, muito se, começa a montar muita probabilidade fora do seu plano, o teu cérebro vai acreditar que realmente o que você está falando é verdade e ele vai autorizar você a entrar na operação. Tudo que você justifica demais, o seu cérebro acredita que é verdade. Se você fala que é pobre demais, você vai ser pobre, o seu cérebro vai acreditar. Se você fala que você é um incompetente, você vai ser um incompetente. Se você falar que você não vence na vida, você não vai vencer na vida. Então tudo que você ensina ao seu cérebro, acredite que ele aprende tudo.
Lá na primeira fase, quando você está dominando a técnica, se você gosta de entrar em qualquer lugar, se você trata, por exemplo, o simulador de qualquer jeito, cara, teu cérebro está aprendendo tudo. E isso vai ser um desafio enorme de você sair desses vícios quando você for para a conta real. Porque tudo que você fez anteriormente ficou gravado na sua mente. E vai ser outro obstáculo. Outro obstáculo. Então, pessoal, paciência. Paciência. Você vai ter que aprender a ser paciente nessa fase. Paciência e disciplina. Para você esperar o contexto acontecer. Beleza? Então a gente entendeu o domínio da técnica, a gente fez um plano de trade e a gente entrou um pouco aqui na parte comportamental, da disciplina de esperar o contexto acontecer. Agora nós vamos aqui para minha quarta fase de perguntas e questionamentos. Então aqui agora a gente vai entrar na quarta fase. Que a quarta fase é a execução da técnica e a gestão de risco. Então até aqui já tinha respondido vários porquês, já tinha estruturado várias fases do meu processo para entender como que eu poderia me tornar mais profissional, mais eficiente, ter mais performance. O meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro rápido, muito dinheiro. Sempre foi entender como que eu posso performar, como que eu posso ter curva positiva. O dinheiro ele é reflexo da sua curva positiva. Se você foca muito no ganho, no dinheiro, você não tem curva, o seu foco está em outra situação. Então você tem que ter foco na curva. O dinheiro vai ser só consequência. Tá? Outro erro muito comum que às vezes pode ser o seu, o overtrade, o excesso de overtrade acontecendo porque você opera com pouco lote e aquilo que você faz não é o suficiente para você. Por exemplo, eu opero com 2 lotes, fiz R$60 no dia. Cara, não é suficiente, preciso fazer 300, 400 com 2 contratos. Isso é um absurdo. Por isso que às vezes você não sai do lugar. Você tem que entender que o primeiro passo é você validar a técnica, você responder os seus porquês, é você extrair performance. Se você opera com 2 contratos e todo dia você consegue fazer R$30, R$40, cara, perfeito. Você consegue manter isso aí por 2, 3 meses consecutivos, você consegue ter curva positiva. O que vai fazer você ser bem sucedido aqui não é que você querer fazer R$500 com 2 contratos. É você ter curva para, à medida que você ganha experiência e o tempo vai passando e você ganhando performance, se autoconhecendo, se modelando, você aumentar os seus lotes. O que vai fazer diferença na sua vida vai ser aumentar os lotes, mas para que você chegue na fase de aumentar os lotes de forma gradativa, por meritocracia, você vai ter que entender que o principal é curva de performance, é você ser consistente no tempo, você ser fiel aos seus princípios, às suas regras e ao domínio da sua técnica. Pessoal, aí eu fico olhando assim para trás, não é fácil isso aqui, sabe? E às vezes você está passando exatamente por esses pontos que eu estou falando aqui, parabéns, você está no caminho certo. O importante é responder os seus porquês, para você poder evoluir, entendeu? E não tem como ninguém, vendedor de curso, falar isso aqui que eu tô falando para vocês, não. Isso aqui é só de quem já viveu, de quem vive e de quem está constantemente tentando evoluir dentro do processo. Então, pessoal, nessa fase aqui de execução da técnica é onde entra a questão da hesitação. Às vezes você já domina a técnica, você já tem um plano, você já se modelou, você, entendeu? Você já tá ali na fase de crescimento, mas quando acontece você ainda hesita. E essa hesitação às vezes não te faz executar com perfeição a tua técnica. Ou você entra cedo demais ou você entra atrasado demais. Então aqui já é outra fase, onde você já vai lapidar a questão da sua reação no mercado. Para você não hesitar tanto dentro do cenário quando se forma. Então às vezes você definiu, poxa, acontece tal padrão, tal gatilho. Então, vamos supor que você definiu, poxa, se esse pullback de continuidade acontecer e ele me deixar o gatilho, eu entro. Aí o que acontece na grande maioria das vezes? O preço chegou lá na região que você queria, testou, você vê aquela absorção linda começando a acontecer, mas você definiu lá no plano que você só iria entrar se formasse uma barra de força, um gatilho bem bonito para você entrar no rompimento dessa barra. E quando o preço testa e começa a absorver, você entra. Você já não executa como você colocou no plano. Você se antecipou. E dentro da manipulação da absorção, você coloca o stop curto, o preço vai, te tira e depois vai embora. Ou o preço foi lá, formou o gatilho, mas como às vezes ele trabalhou um pouquinho de tempo em cima da região, isso te gerou uma dúvida.
E às vezes o gatilho se formou, e o preço começou a andar, e você ficou para trás. Aí quando você quis entrar, o teu stop ficou caro, o teu stop técnico ficou muito caro. Aí você entra e o teu stop não vai ser mais técnico. Aí você quer colocar atrás de barra. Aí o preço vem e te estopa. Aí você não aceita o stop. Aí você começa a entrar em um ciclo novamente de percas por execução. Então agora a gente entra numa fase de execução, ou seja, executar o mais próximo do que você definiu em todos os seus backtests e em todo o seu plano de trade. E essa fase não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes você vai se pegar no impulso clicando, você ajustando o stop cedo demais, você às vezes entrando em lugar onde o time já passou, ou se antecipando demais, querendo pegar um stop menor e a volatilidade te tira. Não é fácil. Não é fácil não. Às vezes eu fico rindo de mim mesmo porque, cara, não é fácil. Então aqui, pessoal, vocês precisam ter um equilíbrio muito grande entre tudo que você se propôs a fazer e dentro do que você esperou se formar, quando o desenho se forma, que o gatilho acontece, você executar sem hesitar. Você estudou tudo isso, demorou esse tempo todo, testou, validou, se modelou para quando acontecer de fato, você entrar. Porque se você não entra exatamente dentro das condições de que tudo que você estudou aconteceu nos backtests, você não está participando da estatística da tua técnica. Você não está executando. Para você participar da estatística da tua técnica, você tem que executar exatamente dentro dos padrões que você estudou. Se você entra cedo demais, você não está na estatística da tua técnica. Se você entra atrasado demais, você não está na estatística da sua técnica. E se você passa dessa fase, qual será a próxima fase? Então bora lá. Então a próxima fase das minhas perguntas era sobre a condução. Conduzo ou não conduzo? Saio rápido ou não saio rápido? Como que eu conduzo? Como que eu adiciono lote? Cara, é tantas perguntas que você faz que é confuso. E aqui você precisa estar com isso muito claro na sua mente, tá? Então, não adianta você se modelar, se dominar, executar a técnica, ter um plano, tudo aconteceu, o mercado está te falando que às vezes você pode pegar 600 pontos, você entrou, deu certo, com 250 você saiu. Você não teve payoff. Sua técnica é para ter payoff alto. Se você sai cedo demais, você não tem payoff. A sua técnica é para ter payoff menor, mas com ganhos mais repetitivos, mais constantes. Então não adianta você segurar a operação. Você tem que entrar e sair rápido. Então se você tem uma operação que é para você segurar e sair cedo demais, você não está executando sua técnica dentro da estatística que você se comprometeu. Se é para você sair rápido e você está tentando segurar, você também não está executando a sua técnica. Você não está conduzindo ela da maneira como você se comprometeu. Então a condução pós-entrada é muito importante. E entenda uma coisa, a partir do momento que você entra na operação, que você fez toda essa parte analítica, que aconteceu o gatilho, cara, quando você entra na operação, você não tem mais controle sobre o que o mercado vai fazer. Esquece isso. Você não controla o mercado. O mercado pode fazer o que ele quer. A única coisa que está sob seu controle é controlar o teu risco e a tua condução. Só. Execute a sua técnica como você descreveu lá no plano de trade. É para segurar? Vamos segurar. É para sair rápido? Vamos sair rápido. Se você não executar, você não está na estatística da sua técnica. Beleza? Então, você tem que ter muito claro dentro da sua mente, dentro dessa fase, quando fazer parcial, quando eu devo ajustar stop técnico, o que o mercado tem que me deixar de forma técnica para que eu puxe para o 0 a 0. Não é pegar parcial e você já trazer para o 0 a 0, aí o preço vem de stop e vai embora. Em quais cenários eu posso adicionar lote e tentar otimizar o meu lucro? Qual percentual de adição de lote não vai comprometer, por exemplo, que eu já fiz no meu dia? Isso era um erro que eu cometi demais. E de vez em quando eu ainda cometo, tá? Todos os erros que a gente passa na vida, pessoal, que a gente vai tentando modelar, não significa que você nunca mais vai cometer. Você vai ter dia de fúrias, eu tenho um dia de fúria. Você vai colocar ordem no lugar onde não é para colocar ordem. Às vezes você vai se pegar fazendo overtrade. Cara, você não é consistente, você está consistente. O dia que você abaixar a guarda é onde as besteiras acontecem. Tá? Então, se mantenha ao máximo possível em equilíbrio. Tente ficar equilibrado. Você vê trader eufórico demais, soltando foguete.
Quando some, é porque o negócio deu ruim. Tente ter equilíbrio nas coisas. E outra coisa, dentro da condução, voltando para o assunto, entenda onde está a liquidez, aonde se posiciona o dinheiro, tá? Se você gosta de usar FIBO, se a sua técnica é espelhar, se a sua técnica é projetar, a dica, tente dar uma olhada para o passado para ver se esse espelhamento, se essa projeção conflui com regiões de liquidez, tá? Geralmente o preço, ele precisa de liquidez, ele vai em locais onde existem lotes para ser trocados, onde os players conseguem zerar a posição. E muitas vezes, esses locais de liquidez, eles confluem sim com regiões de FIBO, com projeção, com espelhamento, tá? Então entenda onde está o dinheiro. É mais importante do que você espelhar uma FIBO, projetar uma FIBO. É você entender graficamente aonde o dinheiro está posicionado. Isso pode mudar o teu jogo. Entenda onde o dinheiro está, aonde está a liquidez. E enfim, quando você passa por essa etapa de condução, né, a gente chega aqui na parte da meritocracia. Essa parte, pessoal, é onde você começa a colher frutos, sabe? De todo o processo que você passou, que não é fácil, não é rápido, não vai ser do dia para a noite. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Tem pessoas que em 6 meses, às vezes, vai compreender tudo e começar a executar. Tem pessoas que vai demorar 1 ano, tem pessoas que vai demorar 2 anos, tem pessoas que vai demorar 3, 5. Mas se você tiver alguém perto de você te orientando, falando assim, olha, vai por esse caminho, eu já passei por isso, tenta fazer dessa forma, faz assim, faz assado, você vai conseguir evoluir muito mais rápido. Então a meritocracia, ela vai vir através da tua performance. Tudo que você viu ali, que eu vi, né? Na fase 1, na 2, na 3, na 4 e na 5, foi em busca de uma coisa só, performar. Se você passar por essas 5 etapas atrás de dinheiro, você está construindo um castelozinho de cartas. Vai desmoronar. Você tem que construir o seu passo a passo buscando performance. Se você buscar performance, cara, o negócio acontece. O negócio acontece. Entendeu? Então, nessa fase é onde você, de acordo com sua performance, começa a aumentar lote. Então, terminei um mês positivo, opa, no outro mês eu já vou tradar com mais 2 lotinhos. Vamos subir de 3 para 5. Poxa, terminei mais um mês positivo, vou subir para 7. Mais um, opa, para 9. Mais um, opa, 11. Mais um, opa, vou fechar agora em 15. E quando você menos perceber, o que está trazendo dinheiro para você foram aquelas 2 coisas que eu falei lá atrás. Performance, meritocracia. Aí você começa a aumentar os lotes gradual. Quando vocês menos perceber, vocês estão começando a ganhar dinheiro em cima daqueles 2 pontos básicos que eu falei para vocês lá atrás. Performar e acréscimo de lote. Se você entrou focado em dinheiro, em pagar conta, em encher a tua conta bancária, você não vai conseguir. Não vai. Então, se você focar em performance, em performar e focar depois que performar, depois que você entender o processo em aumentar gradativamente a sua quantidade de lotes através da sua meritocracia, aí você começa a exponencializar e viver realmente disso aqui. Beleza? Aqui é literalmente a fase onde você entendeu o processo, sabe o que você tem que fazer, sabe que você tem que se modelar, sabe que você tem que se policiar todos os dias, porque você não é consistente, você está consistente, tá? Você entendeu todo o jogo do negócio. E aqui é a fase onde você começa a colher frutos e ajudar pessoas, porque todo esse processo que você passou, você consegue enxergar no próximo. Então você olha para o próximo, você sabe literalmente em qual fase ele está, entende? Então aqui realmente você é um trader, você executa a técnica, você já está na fase de colher frutos e você também já está apto a ajudar pessoas. Vendedores de curso e gurus de mercado não sabem nem o que significa essas etapas. E essas etapas vão trazer para vocês muitas dores, muitas cicatrizes, tá? Vocês vão às vezes chorar dentro dessas etapas, vocês vão achar que não funciona, vocês vão achar que tudo que tem por aí é mentira, que realmente o mercado ele nasceu para roubar o seu dinheiro. Você vai passar por todas essas etapas. Dias de fúria, mas se você se manter resiliente, entender que você é um CNPJ, que você tem que encarar isso como uma empresa e o maior obstáculo vai ser você mesmo, você vai ter sucesso aqui dentro. Beleza? Então, pessoal, esse era o nosso bate-papo, né? Era contar um pouquinho aí de como foi o meu processo, quais foram as perguntas que eu tive que me responder. E talvez isso que eu estou falando para vocês aí pode refletir
na caminhada e na jornada de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Estou disponível sempre. Lembra aí que a gente tem um grupinho de estudo lá no WhatsApp. Se você não participa, entra lá, tá? Tô auxiliando lá dentro do possível, as dúvidas que a turma tem, para ajudar você a crescer. Beleza? É isso aí. Lembre-se que a gente não é concorrente, tá bom? Eu não sou concorrente de ninguém aí. Você não é concorrente do seu colega. Você não é concorrente do seu colega. O mercado é para todos. É o lugar mais democrático do mundo. Mas isso depende de você. Tá bom? Até mais, turma.